Agora, seguindo o nosso painel, vou convidar a Laura para apresentar e ser a moderadora do nosso painel de Marketing e Inteligência de Dados para atingir novos públicos, uma conversa de estratégia, data tracking e storytelling. A Laura é coordenadora de marketing da MCI e nas horas vagas, mas não tão vagas, é mamãe do Matias também. Obrigada. Obrigada, Virgínia. Boa tarde a todos. Vou tirar aqui minha máscara. Prazer falar com todos que estão também online. Hoje a gente vai falar sobre marketing, já teve bastante insight aqui, muito interessante nesse último painel. Tenho certeza que a gente vai poder discutir bastante aqui. E eu gostaria, para começar, de chamar aqui o nosso palestrante, é o Rodrigo Corbelli. Rodrigo, ele é líder de Growth na Globoplay. Ele é engenheiro eletrônico pelo Instituto Militar de Engenharia e ele é mestre na área de métodos estatísticos de apoio à decisão na PUC-Rio. Ele atuou já como pesquisador de novas tecnologias, cientistas de dados, validação de novos negócios, aquisição de cliente, a expertise dele. Já foi também líder na área de inteligência de uma aceleradora de startup, fundou a Dash, que é uma consultoria de growth marketing e marketing digital, e atualmente ele está na Globoplay, liderando a área de growth, trabalhando principalmente com aquisição e retenção de usuários. Por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou tirar aqui um pouquinho a máscara. Rodrigo veio diretamente do Rio para falar com a gente, então super obrigada aí pela presença, Rodrigo. De nada, prazer. Vamos lá, a gente já teve bastante insight da última conversa, acho que foi bem interessante, a gente falou bastante sobre criar valor para a associação, para as entidades, para geração de receita e realmente criar um valor para o seu público. Então, acho que é legal a gente começar aqui falando da importância da gente atingir novos públicos para os nossos negócios. E até um convite aqui, Rodrigo, para a gente olhar com uma perspectiva maior aqui. Porque na associação a gente fala muito com os membros, com os mantenedores, os apoiadores, parceiros estratégicos, mas a gente também tem que olhar muito para os clientes finais. Os cases que a gente foram acabados de apresentar falou bastante disso, então é bom a gente olhar todo esse universo para entender realmente como a gente pode atingir o nosso público. Então, eu queria começar, você pode apresentar um pouco para a gente, ele vai trazer bastante conceito para a gente hoje. Então, falando um pouquinho sobre growth, a área de growth e como que essas estratégias podem contribuir para a aquisição e retenção do público. Vamos lá. Perfeito. Esse conceito de growth, quando a gente fala de growth marketing, é um conceito que ele se apresenta um pouco diferente dependendo de qual faceta você está olhando. Trazendo um pouco mais para cá, eu queria trazer 3 características que ele costuma trazer de diferente quando a gente fala de aquisição e retenção de usuários. Eu acho que a primeira é que quando a gente fala em growth, a gente olha para o funil de aquisição do usuário como um todo. Tradicionalmente, a gente tem a área de marketing olhando só para a aquisição, sendo que, depois que alguém é adquirido, tem um processo de ativação, ambientação com o produto, recomendação e receita. Então, quando a gente fala de growth, é olhar para todas essas etapas. A aquisição não termina quando a gente consegue o usuário, mas durante toda a sua jornada. O segundo conceito é que a gente começa a entrar um pouco até naquela cultura que nasceu no mundo da startup, do Vale do Silício, do ciclo Lean, que é deixar de pensar o marketing como uma estratégia perene, que a gente pensa para um ano, e começar a trabalhar com ciclos mais rápidos de experimentação e aprendizado. Então, trazer aquela questão de o que eu posso fazer, como que eu vou aprender rápido com o que eu estou fazendo, como que eu perco o medo de errar, dentro da medida do possível, obviamente, e como que eu consigo colher os aprendizados que eu tenho para cada vez mais ir melhorando. E para a gente conseguir implementar esse tipo de atuação, que não acontece só no marketing, não acontece só no mundo das startups. A maioria das gerências de projetos no mundo digital, ela sai um pouco daquela gestão onde eu assumo que eu sabia tudo o que ia acontecer do começo até o fim e eu começo a criar ferramentas de gestão, ferramentas de projeto que lidam com a incerteza. Acho que esse é o ponto. Incerteza tem sido cada vez mais e novas dinâmicas os agentes transformadores da forma como a gente enxerga o mundo. Só que para eu conseguir lidar com isso, para eu conseguir implementar ciclos que façam sentido de aprendizado, eu preciso ter jeitos de concentrar o meu aprendizado em números acionáveis, ou seja, trabalhar com metas. E a apresentação chegou?
Será que está funcionando? Tá. Então, eu tinha preparado alguns slides aqui para ilustrar. Então, primeiro, essa questão da diferença. Esse daqui é o ciclo que a gente chama de funil pirata, porque ele faz um R, né, tem 2 A e 3 Rs. Então, geralmente, o Growth ele tira o foco de aquisição e põe o foco em todo o funil. A questão do ciclo Lean, que tem permeado várias áreas de conhecimento e tem mudado a forma como várias dimensões olham o mundo. E, para a gente trabalhar esse ciclo, a gente precisa o quê? De métricas. A gente precisa entender os nossos conceitos em dados que a gente consiga estudar, aprender e se adaptar. Eu trouxe aqui 2 vertentes principais, que são a aquisição e retenção, e algumas das métricas principais que a gente fala em cada uma delas. Quando a gente fala de aquisição, 2 nomes que aparecem muito é CAC e LTV. CAC vem do inglês de Customer Acquisition Cost, funciona em português também, custo de aquisição do consumidor, que é quanto que a gente paga para poder trazer um novo consumidor, um novo cliente. LTV não funciona tão bem em português, mas vem de Lifetime Value, que é quanto que aquele cliente significa em valor monetário para a gente ao longo da vida útil dele. Então, dando um exemplo aqui do Globoplay. A mensalidade é R$50, em média, se uma pessoa fica 6 meses depois que assina pela primeira vez, a gente tem aí R$300 de LTV, o que fala mais ou menos quanto que a gente pode gastar na hora de fazer uma campanha publicitária para adquirir um novo assinante. Quando a gente fala de métricas de retenção, tem uma palavrinha que a gente costuma ficar o tempo todo ligado, que é o churn, que é a porcentagem da nossa base que nos deixa a cada mês, a cada semana, a cada ciclo. É um número que a gente sempre quer minimizar. E o próprio engajamento. Engajamento é uma palavra legal, o pessoal comentou na última palestra sobre níveis de engajamento. Por que a gente aumenta o engajamento de uma base? Qual é o objetivo da gente aumentar o engajamento? Engajamento nada mais é do que uma proxy de retenção. É muito difícil medir retenção, é muito difícil eu saber quanto tempo um usuário vai ficar com a gente. Então, esperar que a gente tenha esse indicador para depois tomar uma ação não é tão eficiente. O que a gente espera é que usuários mais engajados fiquem mais tempo. Então, o engajamento costuma ser a métrica que a gente usa para medir a saúde da relação que a gente tem com a base. E costuma ser verdade, uma boa métrica de engajamento costuma ser um preditor de retenção com uma certa acurácia. Esses 3 pilares falam um pouco sobre o que é essa visão de growth marketing. Eu, como já tive agência, a agência existe até hoje, mas na minha atuação isso era bem comum. Antes da gente mudar para essa visão, a gente adquiria um novo cliente, a gente fazia um plano de marketing para o ano. Quando a gente começou a trabalhar cada vez mais focado nisso, a gente deixou isso de lado e a gente fazia um plano para os próximos 2 meses, 3 meses, e sempre sentava junto e reestruturava. Essa mudança que, na hora, parece pequena, tem toda a diferença. Então, para definir growth, acho que seria isso. Legal. E muito legal o que você falou. A gente está inserido numa transformação digital imensa, né? Então, a gente está tendo que se reinventar todas as áreas, né? Mas é legal a gente ver como essas ações podem contribuir no dia a dia e para a jornada do nosso cliente, do nosso público-alvo. Eu já vou emendar um próximo assunto aqui, ainda falando sobre essa transformação digital e o que o conteúdo pode promover para as associações, né? É muito comum, né, na verdade, o conteúdo é um ativo muito importante para as entidades, então, seja para gerar materiais, eventos, que é muito comum. Hoje em dia, a gente está cada vez mais com o digital. Então, é um absurdo de conteúdos hoje que a gente tem a possibilidade de trabalhar e, com isso, gerar mais dados e informação para o nosso mercado, para o nosso negócio. Isso é muito bacana. Dá até para ter um paralelo aí interessante com o streaming, né? Com a Globoplay, por exemplo. Você tem ali um conteúdo gigante, né? E direcionado ali para as pessoas, né? Uma personalização super legal que você consegue fazer a partir do momento que você tem essas estratégias. Então, eu queria ouvir um pouquinho para a gente conseguir entender essa linha, né? De criar um storytelling, de poder entender melhor o nosso público. Qual que é o papel do conteúdo, a geração de conteúdo e os canais, né, para a gente promover isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Essa vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Preparei uma mini sequência de slides, uma mini palestrinha com alguns conceitos legais sobre isso. Espero que vocês curtam. Primeiro, vamos mergulhar um pouco em aquisição. Tá? Ok, growth, legal. Vamos falar de aquisição.
quando a gente fala da ciência de aquisição de uma empresa, a gente está falando de dominar os nossos canais de aquisição. Canal de aquisição, ó, aí trocou a fonte, deu uma desformatada. Canal de aquisição tem vários, tá, gente? A gente pode pensar em mídia paga, eu posso fazer anúncios no Google, anúncios em redes sociais, SEO, otimização de busca orgânica, ou seja, posso preparar, criar um blog para ter acessos orgânicos de busca de tráfego do Google. Tripwire é uma estratégia de marketing onde eu ofereço um produto mínimo e mais barato, ou até de graça, do que eu quero conquistar depois do usuário. Parcerias comerciais, então parcerias com portais para eu ter visibilidade, assessoria de imprensa, engenharia como marketing, prospecção ativa, e-mail marketing, marketing de eventos, televisões. Teve um exemplo muito legal, acho que da BHH, de parcerias com universidades. Esse canal é um dos meus favoritos, é o que eu costumo chamar de B2B2C. Eu quero chegar num público final, que é um B2C, né, Business to Consumer, eu quero atrair um público de consumidores, mas eu crio uma parceria com uma empresa intermediária ou uma associação intermediária, como faculdades, como associações estudantis, como outros negócios. B2B2C costuma ser muito legal, porque eu já consigo, quando eu consigo criar, acessar uma rede que já tem acesso aos consumidores, eu consigo ter um boost, digamos assim, na minha velocidade de aquisição. Eu trabalhei muito tempo com startup, e as startups que tinham acesso a esse tipo de canal costumavam ter uma taxa de sucesso bem mais garantida. Mas é isso, a gente tem um mundo muito grande de canais de marketing. Isso daqui não é nem de longe uma tentativa de ser extensivo, tá? E muda o tempo todo. Não só isso, mas na hora de a gente escolher quais canais a gente pode usar, de novo eu peço desculpas, deu uma desformatada, mas na hora da gente escolher quais canais que a gente pode usar, a gente tem que até entender quais são como que o nosso negócio entra nisso. Então, por exemplo, se eu sou uma associação, se eu sou um negócio que pode esperar um LTV alto, ou seja, um retorno alto de cada usuário, eu posso acessar outros canais de aquisição, prospecção ativa, eu posso ter uma equipe de vendas, eu posso fazer ABM, que é Account Based Marketing, que é um tipo bem específico quando eu quero grandes contas corporativas, ou talvez contas governamentais, que valem a pena quando eu vou ter um retorno muito grande. Se o meu retorno é incremental, e eu preciso ter uma base grande de usuários, eu também preciso de canais que trabalhem nessa vertente. Então, eu vou falar de busca orgânica, eu vou falar de viralização, que é quando eu faço a minha própria base de usuários, chamar mais usuários, né? A gente fala muito de viralização hoje em dia. Ah, viralizou. Tem uma definição matemática bem específica. É, na média, quantos usuários novos cada usuário seu traz. E a gente trata a viralização como um canal específico. Você tem programas de viralização, incentivos orgânicos, não orgânicos, fator K, tem toda uma ciência por detrás disso. E entender onde a gente está é legal para a gente entender quais canais que a gente pode acessar. Mas, mesmo assim, isso não dá todos os canais possíveis. E por que isso é tão importante? Porque, hoje em dia, eu trouxe aqui um gráfico que fala muito sobre volatilidade. Esse gráfico ele fala sobre alguns dos principais canais, meios de aquisição que têm surgido nos últimos anos. Facebook, Craigslist, MySpace, Twitter, próprio Android, iOS, e-mail marketing, como que a efetividade desses canais mudou num período curtíssimo de tempo. Então, é mais ou menos por essas mudanças que a gente tem cada vez mais ter um leque extenso do que a gente pode trabalhar e cada vez mais ter um processo. O mais importante é sempre o processo. Quando a gente fala de growth, tem um termo que é muito associado, que é o growth hacking, né? Eu acho que não é um termo tão legal. Aliás, boa parte da comunidade meio que se arrepende da gente ter associado a questão do hacking, porque parece que você descobre uma coisinha que é a bala de prata, né? A mágica. E, assim, tem histórias, obviamente, muito legais. Elas são difíceis de ser reproduzidas, porque elas geralmente são muito específicas, e depois de um determinado tempo elas perdem efetividade, como vocês podem ver aqui. O mais importante é ter um processo. É ter um processo que permita que a gente descubra, explore novos canais e valide novas ideias. Esse gráfico fala muito do porquê. E também tem uma coisa que fala a respeito de por que a gente quer testar mais de um. A maioria dos canais de marketing, eu só não vou falar todos com medo de ter uma exceção, mas a grande maioria sofre desse fenômeno, que é a saturação de canal. Então,
se eu for pegar o investimento que eu faço, no começo eu tenho um retorno muito grande. Mídia paga é o lugar mais fácil de você ver isso, porque é um lugar mais fácil de você medir. Ele, inclusive, te dá esse gráfico algumas das vezes. Não, na medida que eu vou botando mais dinheiro, o retorno que eu tenho em cada dinheiro adicional vai diminuindo. Porque eu estou saturando aquele canal. A maioria dos usuários já esteve em contato comigo, eu estou só repetindo a frequência, existe uma saturação, uma fadiga de frequência depois de um certo número semanal de exposição. Então, por isso a gente costuma querer diversificar. Mas não é dizer que quanto mais canais de aquisição, melhor não, tá? Geralmente, em determinado momento, uma empresa vai ter uma figura mais ou menos assim. Se eu fosse alinhar todas as campanhas de uma empresa por canal, eu teria um fenômeno como um canal principal sendo responsável pela maior parte dos usuários e os outros ali pegando fatias menores. De maneira geral, descobrir um bom canal, satura ele, faz testes de melhora, de otimização, vê até onde você pode ir. Sempre invista no que está dando certo, mas sempre fique validando novas coisas, porque você nunca sabe até quando aquilo vai funcionar. Também é importante falar que, à medida que, por exemplo, falando de startup, uma startup cresce, os canais que ela acessa mudam, e a efetividade deles também se transforma. Um framework legal que existe para isso, a gente chama de Bullseye, ele funciona mais ou menos assim. A cada ciclo de interação, sejam ele 3 meses, um semestre, 100 dias, você ter em mente qual o canal que está funcionando melhor para você, e nesse canal você vai querer otimizar ele, qual canal que você quer validar se serve ou não, e aí você vai rodar testes de validação, e quais canais que, apesar de poderem funcionar, você, por enquanto, não vai trabalhar. É legal ter essa visão porque você consegue criar metas e consegue focar em coisas mais importantes naquele momento. E aí, marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo ele não é nem um canal específico, ele é uma filosofia, ele é uma espécie de marketing. A gente costuma dividir o marketing em inbound e outbound. O outbound também é conhecido em português como marketing de interrupção, né? Eu vou até o cliente, eu vou até o meu público de interesse. E o inbound é o contrário, eu deixo o meu público de interesse cada vez mais ir até a mim. E de onde que isso surge? De onde que surge o inbound? O inbound está muito relacionado ao marketing de conteúdo. Quando a gente faz marketing de interrupção, por exemplo, eu vou usar tentar fazer um paralelo com associações médicas, tá? Mas como eu não conheço muito de medicina, então vocês vão me desculpar previamente por qualquer besteira que eu possa dizer. Se eu chegar para o médico e perguntar, você quer se associar? Essa pergunta vai ser respondida aqui sim por um grupo específico de médicos. Aqueles que já sabem por que uma associação é legal, que benefícios eles poderiam ter, e se já pensaram sobre aquele tema e já estão no momento que a gente chama de decisão. Eu quero ou não quero. Só que a gente tem toda uma jornada que a gente passa antes de tomar uma decisão dessas. A gente chama de jornada de compra. Então, essa jornada de compra, geralmente ela é quebrada em aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração e solução e decisão da compra em si. Eu trouxe um exemplo que é um pouquinho famoso, é de um blog da RD Station, até botei o link aqui. Ele é bobinho, mas eu acho que ele ajuda a entender. Por exemplo, eu sou a dona Joana e eu tenho um mercadinho, né, e eu tenho problema de estoque. E aí eu contrato um software de gestão de estoque. Quais foram os pontos da jornada que eu passei? Bem, primeiro, eu entendi que o meu estoque está me atrapalhando. De alguma forma, foi um aprendizado eu entender que melhorar o estoque poderia me ajudar. Depois eu começo a entender um pouco mais desse problema. Por que o meu estoque está me atrapalhando? Né? Opa, pulei demais, mas tudo bem. Qual é que é a dificuldade que eu tenho? É calcular? É gerir? Eu começo a entender melhor o que eu posso fazer para gerir. Até que eu entendo que talvez seja muito fácil gerir o meu estoque, é muito difícil gerir o meu estoque na ponta do lápis. Eu entendo que existam soluções para isso. Tem software A, software B, eu posso contratar alguém, e eu começo a pensar nessas soluções. Depois de um tempo, eu estou pronto para decidir sobre qual solução eu quero adotar, e eu, de fato, faço a compra lá da minha solução de estoque em específica. Para cada uma dessas jornadas, eu posso gerar comunicações e conteúdos distintos. Quando eu trabalho só no você já quer comprar o software, você já quer se afiliar, eu estou conversando só com o pessoal que está na parte de decisão de compra. Mas quando eu trabalho com o pessoal que ainda não está na parte de produção de decisão, eu não posso oferecer meu produto. Eu não posso oferecer a minha associação. Não está naquele momento. Então, o que eu ofereço? Eu ofereço conteúdo, eu ofereço conhecimento, eu ofereço relacionamento. É daí que surge o marketing de conteúdo. Né?
ele tem várias questões. Se a gente for, à medida que eu desço, né, nessa jornada, eu diminuo o número de pessoas que tem em cada um dos pontos. Então, quanto maior, mais gente vai estar naquela situação. Mas eu aumento o índice de intenção. Então, isso daqui pode ser trabalhado de diversas formas. Eu posso trabalhar isso num blog, e aí eu vou focar em SEO como canal de aquisição. Eu posso focar isso em social, e aí em redes sociais com alcance orgânico, e dependendo da rede social que eu escolher trabalhar, a minha produção de conteúdo vai ser diferente. Então, se eu resolver trabalhar YouTube, eu vou trabalhar com vídeos. Se eu resolver trabalhar Instagram, vai ter vídeos e vai ter posts. LinkedIn vai ser outra pegada. Então, eu tenho diversos meios que eu posso usar para isso, mas o princípio é sempre o mesmo. E como que a gente está falando muito de métrica, as minhas métricas mudam também. Porque, apesar no final das contas, eu sempre querer olhar para vendas, aquisição, novos usuários, novos associados e por aí vai, quando eu falo de produção de conteúdo, eu estou olhando para indicadores que a gente chama de leading. São indicadores que vêm antes do meu resultado final, para dizer como que eu estou ali no... Eles não são do fundo do funil, mas eles podem dizer como é que está a saúde do meu funil de forma geral. Então, estou falando de engajamento. Se for de YouTube, eu estou falando de live, inscritos de canal. Se for no Instagram, estou falando de likes, número de seguidores. Se for de LinkedIn, estou falando de interações em posts. Então, de maneira geral, eu não quis trazer coisas específicas porque muda de acordo com o meio que você está produzindo para. Mas, quando a gente fala de conteúdo, a gente está tentando pegar essas pessoas e fazer cada vez mais com que não só a gente chegue até elas antes, mas a gente desenvolva uma relação de parceria antes e, idealmente, a gente consiga guiar essas pessoas através dessa jornada. Que elas consumam todos esses conteúdos até chegarem na jornada final de decisão. E, para isso, a gente cria canais de entrega mais certa. Então, e-mail, vou conseguir o seu e-mail para te mandar e-mail direto, porque a entrega é garantida. Mas, como vocês viram, a efetividade do e-mail tem caído. Vou criar um grupo de Telegram. Por quê? Entrega de 100%. Costuma ser mais eficaz. Me segue no Instagram. Alcance orgânico do Instagram está mais ou menos em 10%, mesmo para as pessoas que te seguem. Então, tem algumas coisas... Aquilo, eu não vou tentar ser muito específico, porque essas coisas mudam. Mas, mais do que balas de prata ou fontes da verdade, o que eu queria passar aqui eram muito esses conceitos que vão continuar sendo válidos por um bom tempo e processos que permitam que a gente se adapte a eles. Eu falei que ia demorar um pouco essa daí. Não, mas foi necessário, até para a gente entender a complexidade, né? Não é a gente simplesmente ter um canal ali, vou postar alguma coisa no Instagram, não tem uma estratégia ali por trás, escolher o canal ideal que a gente vai usar, né? Então, muito legal. E eu separei aqui 2 cases, assim, para a gente falar um pouquinho desse olhar para o público final também, porque na estratégia de comunicação é sempre legal a gente olhar, então, o todo, como a gente já falou, né? Tem um case muito interessante da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que fala, né, o seu cliente ali direto não são os lojistas diretamente, né, são outras organizações que trabalham com os lojistas, mas ele faz todo um trabalho de conscientização para esse público. O que é bem interessante. Então, foi criado, por exemplo, um portal, que antes ele era impresso, mas aí virou digital, porque hoje, né, estamos no digital, precisamos estar no digital. E muito legal porque ele remete justamente a informações do mercado, insights, tendências, dicas para o dia a dia do lojista. Então, você está ali impactando não só o cliente direto, mas também o setor, né? Um pouco também de advocacia que as associações elas tanto precisam hoje ter, né? Também para falar com o mercado, ser também ali ter a sua liderança no mercado. Então, isso é muito bacana. Tem outro caso também de sucesso bem legal, e aí falando de Instagram, é o perfil da reumatologista, né, que é um perfil da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e nesse caso ele é focado em pacientes, né, para conscientização de pacientes, com dicas, só que de uma forma muito criativa também. Então, tem uma coisa do conteúdo, de você criar, né, ser assertivo na criação do conteúdo, mas de você também ser criativo na forma de apresentar. Cada canal você conseguir apresentar isso de uma forma bacana. Então, foram 2 casos bem interessantes que a gente colocou aqui,
justamente para olhar também a comunidade, né? Então, a gente olhar todos os nossos pontos focais, nossos clientes e público de interesse mesmo ali para a nossa associação. Né? Um trabalho também, particularmente falando na MCI, um trabalho que a gente faz bastante com comunidades que remete muito a esse cuidado, né, que é muito bacana. A gente está partindo aqui para o final. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui presente ou online. Eu não recebi nenhuma por aqui, mas caso alguém tenha, antes da gente falar das dicas finais, vamos ver aqui. Não. Não temos? Ninguém aqui presente? Enquanto vocês, né, se alguém tiver alguma dica, alguma pergunta, eu queria que você desse uma dica final assim, para o nosso público, Rodrigo. O que você acha? Né? Eu sei que o conteúdo é muito extenso, né? A gente tem muito mais coisa para falar aqui, mas o que você diria hoje para as associações, né, aqui presentes, quem está assistindo também no online? Dicas de como a gente criar estratégias melhores, aproveitar o marketing, tudo que a gente tem hoje em inovação também para a gente conseguir alcançar o nosso público. Então, acho que eu vou aproveitar esse espaço. A gente falou muito de aquisição, eu quis focar nesse tema, então os slides foram relacionados a isso. Falando só uma palhinha de retenção, eu já comentei de engajamento, para que a gente usa engajamento? Para entender a saúde de retenção dos associados da nossa base de maneira como um todo. Quando a gente fala de retenção, o básico é isso. Retenção é criação de hábito, é fazer com que as pessoas não esqueçam da nossa marca e que elas cada vez mais interajam com a gente. E aí, quando a gente fala de criação de hábito, depende muito de qual é o caso de uso que a gente cria. Porque cada empresa tem casos de uso distintos. Então, pegando um gancho da palestra que foi dita anteriormente, se a minha interação é um congresso anual, é uma interação legal, mas cai num caso de uso que a gente costuma chamar de zona esquecível. Porque se eu só tenho um contato uma vez por ano, até eu lembrar que aquilo existe novamente, não vai estar na minha memória de curto prazo. Então, não vou conseguir criar um hábito, criar um relacionamento. O que muitas empresas... Tem empresas que, naturalmente, têm casos de uso que são dentro do que a gente chama dessa zona esquecível. Então, por exemplo, empresas de imposto de renda, que facilitam que você faça um imposto de renda. Empresas de comprar um apartamento. Né? A gente faz imposto de renda uma vez ao ano, a gente compra um apartamento mais espaçado ainda. As estratégias que essas empresas têm adotado para aumentar a sua retenção é criar novos casos de uso que incitem um engajamento com uma frequência maior, idealmente mensal, semanal. Então, novas possibilidades de engajamento. Produção de conteúdo é um ótimo exemplo. Eu mando conteúdo para os meus clientes toda semana. Eu crio discussões de 15 em 15 dias. Então, se manter sempre na memória viva digamos assim, o ponto focal da retenção. Óbvio que tem todo um universo para falar disso, mas vamos condensar isso por hoje. E de dica final, o que eu diria é, a cada ciclo, não tentem medir tudo. A gente está falando de medição, a gente está falando de trazer métricas, e muita gente que começa nesse mundo se embanana porque quer todas as métricas possíveis. Não é o caminho. Identifiquem as métricas mais importantes para vocês naquele momento. Eu vou focar nesse ponto em aquisição, eu vou focar em retenção, não precisa ser uma, pode ser duas, mas que não seja muito mais. Identifique que métricas são essas, como que elas vêm crescendo no seu histórico, para entender até o que você pode esperar de crescimento no próximo mês, para você não fazer nenhuma meta que seja agressiva demais ou de menos, ou que não leve em conta a sua sazonalidade. Né? E, a partir daí, se comprometa com um plano de ação. E rode aquele ciclo. Testa, aprende, testa de novo. Eu recomendo, no mínimo, de semana em semana, no mínimo de 2 em 2 semanas. Eu acho de semana em semana legal. Olha para a evolução de como essa métrica está indo, vê o que a sua ação conseguiu melhorar frente ao que ela teria acontecido ou não, e vai cada vez inteirando. Eu sei que é difícil, às vezes, eu vou criar uma métrica onde? Excel está aí, é uma ferramenta de super fácil utilização,
Tem o Google Data Studio, é um pouquinho mais técnico, mas, sinceramente, 3 dias olhando para o YouTube, vocês aprendem a mexer, é ótimo, dá para fazer uns gráficos bem legais de acompanhamento em tempo real. Tem umas ferramentas bacanas. De maneira geral, determinar métricas mais importantes, determinar estratégia para crescer nelas, acompanhar isso com um time de pessoas que esteja engajada, é o que toda empresa de sucesso faz. As peculiaridades que mudam de empresa para empresa. Acho que era isso. Legal, muito bom. Muito boas dicas. Temos tempo, então, para fazer algumas perguntinhas. Temos um comentário e uma pergunta. Vamos lá. É muito interessante a jornada de compra, né, e canais, conteúdos adaptados para cada etapa. Para associações, muitas vezes ligados também aos diferentes momentos da carreira, né? Foi um dos comentários aqui. E ainda falando sobre isso, você pode explicar um pouco como é a quantificação do LTV alto e baixo na Globoplay? Você consegue explicar um pouco para a gente? Então, por exemplo, o LTV é o Lifetime Value, que seria esse tempo, o valor financeiro que o usuário dá para a gente ao longo do que a gente pode esperar com ele enquanto, falando de Globoplay, enquanto assinante. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, ok, de maneira geral, um assinante do Globoplay, ele paga quanto por mês e quantos meses ele fica com a gente. Então, se eu fosse, né, conta de padaria, aquele exemplo que eu dei, é R$50 a mensalidade e ele fica 6 meses, em média, antes de cancelar a assinatura por algum motivo. Legal. Então, o LTV que eu posso esperar é 50 vezes 6, uns R$300 que eu vou ter ao longo da minha relação com aquele usuário. Então, se eu gastei menos que isso para adquirir ele, né, estou no lucro. Óbvio, eu posso deixar mais difícil essa conta, se eu falar de evolução do dinheiro no tempo, correção para taxas de interesse, valor presente, mas, sinceramente, eu costumo ser a favor de simplificar. Então, isso é uma conta simples, mas é uma conta agregada. Óbvio que no nosso dia a dia, a gente quebra isso. Então, a gente tem vários planos de assinatura. Tem o assinante Mais Canais, que consegue ver a programação ao vivo de Multishow, Globo, Sport TV, que é uma assinatura e é uma retenção. Esse assinante costuma se reter bem mais do que o tier básico, que é a programação VOD da Globo e o canal ao vivo só da televisão, e alguns outros 3. Né? Então, como que, por exemplo, esse assinante ele paga um valor diferente e ele também tem uma taxa de retenção diferente. Então, a gente faz essas quebras. Por exemplo, o assinante que chega durante o Big Brother, que é o nosso maior período de aquisição, né, ele também vai ter um padrão de retenção diferente do usuário que chega ao resto do ano, porque ele vai ter um interesse muito específico naquele programa. Então, Big Brother, por exemplo, tem uma taxa de aquisição altíssima para a gente, mas um desafio em retenção de como manter aquela pessoa que entrou para o Big Brother retida depois que o programa acaba. Então, o LTV é isso. Entrando um pouco no detalhe do Globoplay e no detalhe de empresas maiores, a maneira como a gente aprofunda essa métrica é por essas quebras, tanto temporais quanto de segmentação de plano, às vezes de segmentação de comportamento, para a gente conseguir fazer as ações que mais se encaixem com aquele usuário, com aquele segmento específico, e no final, o que a gente quer enquanto produto é aumentar o nosso LTV. Porque se eu aumento o nosso LTV, eu posso ter um CAC maior, LTV e CAC conversam. Geralmente a razão LTV sobre CAC, ela tem que ser maior do que 1, né? Então, o quanto que eu ganho de usuário tem que ser maior do que o quanto que custa para trazer. Quanto maior meu LTV, maior eu consigo gastar para trazer um assinante. Quanto mais eu consigo gastar, mais difícil é competir comigo, porque mais você vai ter que gastar do seu dinheiro para ter o mesmo espaço publicitário, não só nos canais tradicionais, mas na internet, né, porque o meu orçamento pode ser proporcionalmente maior. Então, tem todas questões de defensibilidade nesse mundo digital, para a qual essa métrica é super relevante. E um último comentário sobre a LTV, você vê que ele já começa ele confunde os mundos de aquisição e retenção, porque a LTV é uma métrica super utilizada em aquisição, tanto que eu trouxe ele como aquisição, mas ele é totalmente dependente da minha retenção, porque eu preciso do usuário mais tempo comigo para aumentar esse valor. É mais uma prova de que tudo isso é uma coisa só, e por isso a premissa fundamental do Growth é que a gente olhe para a figura toda como uma coisa só. Acho que era isso. Muito legal, muito legal. Obrigada pelos comentários. A gente já está encerrando aqui, na verdade já está dando nosso horário agora.
Quero agradecer muito a sua contribuição. Acho que foi muito relevante todos os assuntos aqui. Acho que a gente pode conversar mais no café também. Estamos aí à disposição. Quem está online também, a gente consegue falar também no Meet the Speaker, certo? Então, quero agradecer ao time Conecta e todos vocês. Obrigada. Obrigado.